A Constituição Federal de 1988, no caput de seu art. 37, torna explícito alguns princípios que devem nortear o funcionamento da administração pública brasileira. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Brasil, 1988, neste ponto, mostram-se importantes algumas observações. A observância dos princípios constitucionais relativos à administração pública é obrigatória para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os princípios listados no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 são aplicáveis à administração pública direta e indireta, e os princípios são válidos em todas as esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O princípio da eficiência é a travessão última entre os princípios que regem a administração pública, conforme caput do artigo 37 da CF/88. Travessão foi acrescentado à Carta Magna pela Emenda Constitucional número 19/1983. Vejamos o conceito do princípio da eficiência, nas palavras de Moraes, 2010, p. 333. O princípio da eficiência é aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução 4 do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note que a busca pela melhor utilização possível dos recursos públicos, conforme destacado anteriormente, faz com que o princípio da eficiência aproxime-se muito da noção de economicidade, ou seja, da consecução do melhor custo-benefício no trabalho da administração pública, evitando-se o desperdício do dinheiro público. INAP Didáticos 20. A relação entre tais setores e a gestão de materiais é assim discriminada. Cúpula da organização determina a política de gestão de materiais da organização. Maximizar ou minimizar estoques? Alienar ou não determinado bem? Quais aquisições e contratações devem ser realizadas? Quais os projetos relacionados à melhoria dos processos de gestão de materiais devem ser patrocinados? Quais as atividades inerentes à gestão de materiais que devem ser terceirizadas? Qual a política de sanções administrativas oriundas de processos licitatórios que será adotada? As respostas a esses questionamentos devem ser providos pela cúpula do órgão público. Área de Recursos Humanos provê o ferramental humano à condução das tarefas de gestão de materiais. Em órgãos públicos, relaciona-se à verificação de necessidade de pessoal, ao planejamento de sua reposição, via concursos públicos, bem como a elaboração de cronogramas de treinamento e capacitação dos envolvidos, entre outras tarefas. Área de Informática provê o ferramental de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, que subsidiará as tarefas inerentes à gestão de materiais. O desenvolvimento e o emprego de sistemas informatizados de bancos de dados destinados à condução das atividades de administração de materiais é extremamente usual no setor público brasileiro contemporâneo. Clientes internos constituem a razão da existência e da estruturação da área de gestão de materiais. Exercem o papel de demandantes e de usuários de materiais na organização. Área orçamentária busca a provisão dos recursos necessários à aquisição de novos materiais. Sem a comprovação prévia da disponibilidade de recursos orçamentários. 6. É vedada a condução de licitações em órgãos públicos. Compila, ainda,
os dados de planejamento com vistas ao aporte de recursos para exercícios financeiros subsequentes. A área financeira efetua os pagamentos, controlando as despesas inerentes à aquisição de materiais. Instâncias jurídicas são responsáveis pela emissão de pareceres jurídicos sobre licitações, dispensas ou inexigibilidades, subsidiando a decisão do ordenador de despesas, conforme preceito legal. A auditoria interna verifica se as rotinas e os atos administrativos protagonizados pela área de gestão de materiais mostram-se em conformidade com os preceitos legais, emitindo, ao final, relatórios de recomendação. A administração de materiais do ponto de vista de uma efetiva gestão da cadeia de suprimentos, GCS, é bem mais abrangente do que a logística, tendo em vista que, tradicionalmente, a logística trata da movimentação e armazenagem de produtos, o que seria apenas um pedaço do que engloba a administração de materiais. Já esta outra é responsável pela gestão de todo o processo de abastecimento e movimentação de recursos utilizados nos processos de produção, administração e entrega final. Como podemos ver, o conceito de toda a GCS é bem mais amplo do que a logística pura, que em princípio limitava-se à movimentação de materiais. Porém, vale lembrar que nos modelos mais modernos de gestão a logística participa mais ativamente de todo o ciclo de vida do produto e esta se integra completamente à GCS, o que mostra que, mesmo sendo um pouco diferente, a integração atual torna os dois campos uma atividade praticamente única. O aumento das demandas dos clientes por níveis de serviços mais elevados leva as organizações a adotarem sistemas e processos mais eficazes e eficientes, que possam obter ganhos e representar vantagens para a sobrevivência das empresas. Diante deste cenário, a logística empresarial, outrora encarada como um simples centro gerador de custos, assume um papel de extrema importância, quer seja na administração privada, quer seja na administração pública, passando a ser gerida como centro gerador de resultados. Segundo o Council of Supply Chain Management, Conselho de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, logística é a parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Se pararmos para pensar, o conceito nos remete tanto à esfera privada quanto à pública, visto que esta também possui o seu fluxo de suprimentos. Porém, é correto afirmar que suas operações diferem das operações de empresas privadas, visto que uma busca incessantemente a lucratividade, e a outra busca um reconhecimento da população, que paga os tributos e impostos necessários à manutenção do serviço público, através de uma maior transparência em seus processos. As organizações públicas ainda carecem de uma profissionalização nesta ciência. Implementar tarefas que maximizem os processos logísticos na esfera pública e controlá-las não é tão complexo como se parece, entretanto exige um conhecimento que deve estar alinhado aos conceitos existentes na esfera privada à realidade e operacionalidade da esfera pública. Prover o abastecimento de materiais no lugar certo, na hora certa e na quantidade certa requer uma dose de planejamento alinhado aos parâmetros legais e culturais vivenciados nas organizações públicas. Hoje, devido aos avanços da tecnologia, ferramentas como leilão reverso, pregão eletrônico, entre outros, reduzem significativamente o tempo nas operações de aquisição, trazem ganhos e não deixam de evidenciar a transparência necessária aos processos. Outro ponto é a contratação de operadores logísticos bem estruturados. Já existem empresas deste porte, especializadas na gestão de processos logísticos que envolvem desde as operações de armazenagem até as operações de distribuição física dos materiais, mas este é tema para outro assunto: terceirização. O uso de indicadores de gestão,
também é uma importante ferramenta que pode ser utilizada para a implementação e gerenciamento dos processos logísticos na organização pública. Os índices não serão iguais aos praticados pelo mercado de empresas privadas, visto que a realidade é outra, mas ajuda na eficácia e eficiência das operações. Por fim, ajustar as operações logísticas nas organizações públicas não é um bicho de sete cabeças e pode ser executado sem ferir os preceitos exigidos na legislação pertinente. Necessita-se apenas de um bom planejamento e de um pouco de criatividade. O uso de indicadores de gestão. Controle patrimonial. Patrimônio corresponde ao conjunto dos bens, móveis, equipamentos e outros classificados como material permanente. O patrimônio necessita de controle, o que compreende incorporação que se dá aos bens adquiridos por compra, comodato, doação, movimentação, que pode ser interna, quando é imprescindível o registro no sistema de patrimônio para garantir o controle físico, externa, que se refere a toda e qualquer movimentação externa, para tanto se requer autorização formal da autoridade competente, baixa, quando das alienações por venda, doação ou permuta, sinistros por furto, roubo, incêndio etc. O controle é feito com base em leis federais, estaduais e normas internas dos órgãos ou entidade, além dos responsáveis pelo controle interno e externo. As leis federais são: Travição Lei nº 8.666/93, cap. I. Seção 6, art. 17, inc. Segundo, Travição das Alienações, Lei nº 4.320/64, cap. Terceiro, Travição da Contabilização patrimonial, art. 94, 95 e 96, LRF, Lei Complementar nº 101/00, art. 44 e 45. Com as publicações das portarias STN 406/2011, STN 828/2011, STN 231/2012, o setor de patrimônio encarregado do controle de bens do patrimônio público deverá ser responsável por muito mais tarefas do que o simples controle físico dos bens e sua localização. O patrimônio público, ativo imobilizado, deverá ser controlado e mensurado pelo seu valor contábil e valor reconhecido, valor justo, valor de mercado, e depreciado mensalmente. Na prática, significa dizer que o sistema de controle patrimonial público deverá controlar as contas patrimoniais do imobilizado pelo seu valor de custo, aquisição, e as contas de ajuste de variação patrimonial, valor justo, valor de mercado, efetuar o cálculo de depreciação fiscal, pela taxa de depreciação conforme a Instrução Normativa da Receita Federal 162/98, e o cálculo da depreciação econômica, vida útil econômica dos bens, e emitir os relatórios demonstrativos em atendimento a demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. O módulo de gestão patrimonial permite controlar e gerar informações fundamentais sobre o ativo imobilizado, possibilitando saber qual é o patrimônio real da empresa, onde está localizado, as características principais, durabilidade, vida útil total e remanescente dos bens. Permite ainda o controle do SIAP, o registro de alterações cadastrais nos bens e a geração dos registros do bloco G do SPED fiscal. Com o advento da Lei 11.638, CPC 01 e CPC 27, a gestão patrimonial não é apenas mais uma obrigação burocrática de controlar os bens do ativo imobilizado, é de responsabilidade da empresa assegurar a veracidade das informações. Ter informações precisas sobre os ativos e a situação contábil da sua empresa é um fator que faz toda a diferença. A compreensão adequada dos preceitos da gestão patrimonial carece da familiarização com uma série de conceitos que são, a seguir, apresentados. 1. Material permanente, material de duração superior a 2 anos, levando-se em consideração os aspectos de durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade. Instalações,
materiais ou equipamentos que se agregam ao bem imóvel, isoladamente ou em conjunto, passando a integrá-lo funcionalmente. Carga patrimonial, conjunto de materiais permanentes sob a responsabilidade do titular de uma unidade administrativa. Transferência, movimentação de material entre unidades administrativas da Câmara dos Deputados, com consequente troca de responsabilidade. Registro patrimonial, descrição analítica do material permanente, ao qual se atribui um código numérico sequencial, contendo as informações necessárias à sua identificação, localização e carga patrimonial. No que concerne aos materiais permanentes, relevante é sabermos a aplicabilidade da seguinte classificação: a. Regular travessão quando estiver em perfeitas condições de uso, funcionamento e aproveitamento pela unidade detentora da carga. B. Ocioso travessão quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado. C. Recuperável travessão quando o custo de sua recuperação não ultrapassar 50% de seu valor de mercado. D. Antieconômico travessão quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, não justificando sua utilização. E. Irrecuperável travessão quando economicamente inconveniente sua recuperação, ou não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina.